Vamos dar prosseguimento ao nosso livro Ame como se nunca tivesse sido ferido. Capítulo 11. Lute por sua família. Durante a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, que uma vez sonhou em ser um grande artista, liderou os nazistas no maior roubo de arte da história. As forças alemãs saquearam milhares de pinturas, esculturas, artefatos e relíquias. O plano de Hitler era abrigar esses tesouros para si mesmo em um museu enorme e bonito que ele um dia construiria. Se não fosse por um grupo de forças aliadas chamado Monumentsmen, muitos desses bens valiosos da cultura europeia teriam sido perdidos com o fim do Terceiro Reich. Organizado como uma unidade militar aliada durante a guerra, esse grupo de cerca de 350 historiadores de arte, curadores de museus e professores, homens e mulheres, procurou o saque roubado. Quando a guerra terminou, os Monumentsmen ajudaram a rastrear e eventualmente devolver cerca de 5 milhões de objetos culturais e artísticos. Ao fazê-lo, ajudaram a preservar a cultura europeia para as gerações vindouras. Nos estágios iniciais de sua expedição de resgate, os Monumentsmen receberam pouco ou nenhum respeito pelos soldados de combate. No entanto, esses homens e mulheres lutaram arduamente. Um homem da força-tarefa, o segundo tenente, Rorimer, tinha uma determinação incrível. Li como ele certa vez estava na frente de um castelo que estava na lista de monumentos protegidos. O prédio foi incendiado e 3 de suas 4 paredes foram derrubadas. Esse monumento mal estava de pé. Não era muito mais do que uma pilha de escombros, mas valeu a pena lutar. Rorimer ouviu o ronco de uma escavadeira se aproximando. A máquina trovejou em direção ao monumento protegido em uma missão de demolição. À medida que se aproximava, Rorimer pulou na frente do trator e estendeu corajosamente a mão, exigindo que o motorista parasse. Um oficial comandante próximo correu e insistiu com o Monumentsman que ele não tinha autoridade para dizer a ninguém o que fazer. O oficial argumentou: "Isso é estúpido. Você está perdendo seu tempo. Não há ninguém aqui além de uma parede." Rorimer não tinha intenção de recuar. Informando ao oficial que havia tirado uma fotografia do que restava do edifício histórico, ele ergueu a proclamação do presidente Eisenhower sobre monumentos e guerra. Você quer passar o resto de sua turnê explicando por que essa demolição foi necessidade militar, não uma conveniência? O oficial encarregado cedeu, e embora devastado pela guerra, quebrado e arruinado, o que restava deste castelo foi salvo. Monumentos, homens e mulheres. Eu quero que você pense em si mesmo como um monumentsman ou woman. Homem ou mulher. Você recebeu tesouros valiosos para proteger. Seu casamento é um tesouro valioso. Seus filhos são tesouros valiosos. Seus entes queridos são tesouros valiosos. E Deus encarregou você de lutar por eles. As escavadeiras do inferno estão chegando. Eles estão vindo em sua direção para derrubar as paredes quebradas da sua família. Você pode deixar o inimigo limpá-los da face da terra, ou você pode ficar na frente daqueles que você ama e dizer: "Em nome de Jesus, eu vou lutar pela minha família." Não deixe o inferno levar seus tesouros. Sua família pode estar uma bagunça agora, mas Deus pode reconstruir o que foi quebrado ou destruído se você escolher lutar por sua família. Deus lhe dará a vitória. Comece sua luta. Se você quer amar como se nunca tivesse se machucado, terá que começar a lutar por sua família. Lembro-me de quando Deus disse a Neemias, na época um oficial de alto escalão em um país estrangeiro, para retornar à sua terra natal e reconstruir os muros de Jerusalém. A cidade estava uma bagunça, em ruínas de inúmeras batalhas para destruí-la. Neemias reuniu a liderança de Israel e começou a trabalhar. Então coloquei guardas armados atrás das paredes mais baixas da parede nas áreas expostas. Coloquei o povo para ficar de guarda por famílias, armado com espadas, lanças e arcos. Então, enquanto examinava a situação, reuni os nobres e o resto do povo e disse a eles: "Não tenham medo do inimigo.
Lembre-se do Senhor, que é grande e glorioso, e lute por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Neemias capítulo 4, versículo 13 e 14. Os inimigos estavam vindo para destruir as casas dos israelitas, seus casamentos e suas famílias. Mas Neemias não teve medo. Ele disse ao povo: não temam. Lembre-se do Senhor, que é grande e terrível. Ele disse ao povo para lutar. Lute por seus filhos, lute por suas filhas, lute por suas esposas, lute por suas casas, lute por suas famílias. É óbvio que o ataque de Satanás no século XXI está no lar. Vale a pena lutar pelos valores que prezamos e pelos princípios divinos aos quais nos dedicamos. Se queremos ganhar nossas famílias para Deus, devemos fazer apenas uma coisa: lutar por elas. O Senhor pelejará por ti e te calarás. Êxodo, capítulo 14, versículo 14. Eu amo a imagem que a Bíblia pinta do projeto de construção de Neemias. Quando nossos inimigos souberam que sabíamos de seus planos e que Deus os havia frustrado, todos voltamos ao nosso trabalho no muro. Mas a partir de então, apenas metade dos homens trabalhou, enquanto a outra metade montava guarda com lanças, escudos, arcos e cotas de malha. Os líderes se posicionaram atrás do povo de Judá que estava construindo o muro. Os trabalhadores continuavam seu trabalho com uma mão segurando sua carga e a outra segurando uma arma. Todos os construtores tinham espada na cintura. Neemias capítulo 4, versículos 15 ao 18. Esses homens estavam construindo e lutando ao mesmo tempo. Eles tinham uma ferramenta em uma mão e uma arma na outra. Vivemos em uma época em que devemos construir nossa família com uma mão e combater o inimigo com a outra. Quando Neemias tentou reconstruir os muros que haviam sido derrubados, a oposição imediata veio contra ele. Sua família está sob ataque hoje? Talvez seu adolescente não esteja servindo ao Senhor. Talvez alguém da sua família tenha um vício. Talvez você tenha um ente querido. Talvez você não falou com um ente querido em meses ou anos. Talvez a falta de perdão ou amargura esteja infectando sua família. Decida hoje que você não vai deixar o inimigo ter sua família. Determine-se a lutar por isso. Não se contenda em deixar o inferno tirar o tesouro daqueles que você ama. Preserve sua família. Lembre-se do que é importante. Assuma a responsabilidade pela sua família. Determine não deixar que os arietes do inferno destruam você ou aqueles que você ama. Determine-se a não deixá-los perecer. Pegue uma espada em uma mão e diga: vou reconstruir e vou lutar até conseguir a vitória em minha própria casa. Aqui estão as boas notícias. Ótimas notícias, na verdade. Deus vai lutar por você. Neemias disse: a obra está muito espalhada e estamos amplamente separados uns dos outros ao longo da parede. Quando você ouvir o toque da trombeta, corra para onde quer que esteja soando. Então nosso Deus lutará por nós. Neemias capítulo 4, versículo 19 e 20. Se você lutar, Deus lutará. Deus lutará por suas esposas, por seus maridos, por seus filhos, por suas filhas, por seus lares. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Ver Isaías capítulo 54, versículo 17. Se você está determinado a manter sua família unida, a reconciliar relacionamentos rompidos, a amar como Deus o ama, é melhor começar a lutar. Plano de batalha. Se você vai lutar por sua família, você vai precisar de um plano de batalha. Continue lendo para aprender 4 estratégias para reivindicar sua vitória. Estratégia 1. Tirar as estrias. Quando Deus prometeu aos israelitas que um dia eles conquistariam a terra de Canaã, Ele também garantiu que eles viveriam em casas já construídas. Levítico, capítulo 14, oferece algumas instruções que Deus deu a Moisés e a Arão sobre esses lares. Em essência, ele lhe disse: vigiai as paredes. Ver Levítico, capítulo 14, do versículo 37 ao 42. Aqui está o que isso significa. Algumas das casas nesta época foram infectadas por uma praga de lepra. Estudiosos acreditam que isso foi uma consequência da idolatria predominante praticada pelos proprietários originais.
Quando as nações pagãs souberam da fuga dos israelitas do Egito e como Deus os ajudou milagrosamente a escapar pelo Mar Vermelho, ficaram com medo. Eles imaginaram que o povo de Israel acabaria aparecendo e conquistando suas terras também. Na esperança de proteger seus bens mais preciosos, ídolos feitos de prata e ouro, eles enterraram essas estátuas profundamente nas paredes, sob o piso e atrás de pedras em suas casas. Quando chegou o dia da mudança para os israelitas, Deus avisou o povo para vigiar as paredes. Se aparecessem listras avermelhadas ou esverdeadas, era sinal de que a casa estava contaminada. Isso não era algo que você poderia simplesmente lavar com água e sabão ou alvejante. Esta era uma questão espiritual, séria, que precisava ser cuidada por meios espirituais. Um padre inspecionaria a casa e, se necessário, removeria as pedras afetadas e colocaria novas em seus lugares. Se as estrias começassem a se espalhar pela casa, a casa tinha que ser condenada. A tradução King James refere-se a essa anomalia como lepra irritante, versículo 44. Pode-se dizer lepra irritada. Deus não queria que seus filhos vivessem em lares espiritualmente condenados. Sua primeira tarefa em seu plano de batalha é esta: reserve um tempo e avalie as condições de sua casa. Não estou falando do carpete desbotado, da nova varanda ou da pintura descascada. Estou falando sobre a condição espiritual da sua casa. Está impregnado de amargor, de fúria, muitos gritos e berros, batendo as portas, brigas constantes? Se você disse sim a qualquer um deles, considere-os como listras em suas paredes. Olha, nenhuma família é perfeita. Estresse, tensão e conflito são comuns a todos. Seu ambiente familiar nem sempre será saturado de sorrisos, gargalhadas e abraços do nascer ao pôr do sol. As estrias que Deus quer que você se livre são as lutas constantes que estão afetando seus relacionamentos. A batalha sem fim entre você e seu filho rebelde. As semanas que passam em que você e seu cônjuge mal se falam. As acusações injustificadas que saem da sua boca e forjam outra rachadura em seu relacionamento já quebrado. Se isso soa avassalador, seja encorajado. Jesus pode limpar sua casa, mas primeiro você tem que se despir. Se você vai ser vitorioso na luta por sua família, é hora de assumir a responsabilidade. Pense nessas perguntas. Você comprometeu suas atividades? Você se comprometeu com quem você anda? Tem trabalho, sair depois do trabalho ou videogame se torna mais importante do que passar tempo com Deus? Você está tendo conversas com amigos que muitas vezes se transformam em festas de fofocas? Você tolera a rebelião? A disciplina não existe em sua casa? Você permite que seus filhos vão a essa festa ou aquela festa do pijama sem verificar onde eles estão ou se um pai está presente? Você está pesquisando coisas na internet que você sabe que não deveria? Você ou assistindo a recursos pré-pagos que você não tem direito de assistir? Você está falando bênção ou maldições sobre sua família? Os vícios apodrecem em sua casa? Você luta contra a falta de perdão? Ou álcool ou qualquer outra substância ilegal, receitada ou não, tem poder sobre você? Tira as estrias. Defina um padrão certo em sua casa. Livre-se da sujeira e da conversa fiada. Esteja atento ao que está acontecendo com seus filhos. Permita que Deus limpe seu espírito e o liberte. Permita que Ele remova a amargura e a substitua por alegria. Permita que Ele remova a raiva e a substitua por paz. Permita que Ele remova o desprezo e o substitua por amor. Deus pode desfazer uma família e juntá-la novamente. Depois de meditar nas perguntas de auto-inventário que eu fiz acima e passar um tempo em oração, pedi a Deus que renove um espírito correto dentro de você. Siga esses 3 passos para começar a tirar as estrias da sua casa. Primeiro, unja sua casa. Quando você unge sua casa e sua família, você está dizendo ao Espírito Santo que ele é bem-vindo. 2. Fale uma bênção sobre sua casa. Este é um comando. Aqui está uma boa. Que o Senhor abençoe e te proteja. Que o Senhor sorria para você e seja gentil com você.
Que o Senhor mostre-lhe o seu favor e lhe dê a paz. Números, capítulo 6, do versículo 24 ao 26. 3. Sirva a comunhão em sua casa. Meu amigo de longa data, Perry Stone, escreveu um livro chamado The Metal That Heals. Isto é o que a comunhão faz. Cura. É quase impossível reclamar e discutir se você sabe que vai se reunir com uma família e compartilhar a comunhão. Estratégia 2. Comprometa-se com seus compromissos. Se você deseja paz em seu lar, se deseja um casamento duradouro, se deseja que gerações da família continuem a servir ao Senhor, entregue seu caminho a Deus. Não vacile em sua fé. Não comprometa seus padrões. Defina as prioridades certas para você e para seus entes queridos. Jeremias capítulo 6, versículos 16, nos dá um ótimo conselho. Pare na encruzilhada e olhe ao seu redor. Peça pelo caminho antigo e piedoso e ande nele. Percorram seu caminho e encontrarão descanso para suas almas. Não deixe que a cultura defina ou influencie sua identidade, seus valores ou sua família. Ao criar sua família, estabeleça em seu coração que você e seus entes queridos estarão comprometidos com Deus. Vocês irão à igreja juntos. Vocês vão ler a Bíblia juntos. Você será uma família que honra a Deus. Você pode discutir, ficar nervoso, ficar bravo, fazer beicinho, ser azedo ou falar feio um com o outro de vez em quando. Mas quando tudo estiver dito e feito, decida se comprometer com Deus. Lembre-se de quem está ao seu lado lutando por você. E sempre seja rápido em perdoar. A maioria de nós conhece Davi como um homem segundo o coração de Deus. Veja em Atos capítulo 13, versículo 22. Deus tinha muitas coisas boas a dizer sobre este homem. Embora ele não fosse um homem perfeito, nem sempre acertasse suas prioridades. De fato, lemos em 1 Reis, capítulo 15, versículo 15, que Davi fez o que era certo aos olhos do Senhor e não se desviou de nada do que ele ordenou todos os dias de sua vida, exceto no caso de Urias, o Heteu. Urias era um dos guerreiros de Davi. Ele foi até listado, como escrevi antes, na genealogia de Jesus como o marido de Betsaba. Davi, o homem segundo o coração de Deus, não apenas teve um caso com a esposa de Urias, Betseba, mas também planejou matar Urias para limpar sua própria bagunça. Havia algo sobre Urias que Deus se prendia e não podia ver. Ele impressionou a Deus. Quando comecei a estudar este homem, observei que Urias tinha um espírito de lealdade. Eu acredito que é por isso que Deus continuou mencionando repentinamente. Lealdade ou compromisso é um conceito poderoso. Nós também impressionamos a Deus quando estamos comprometidos com Ele, com a igreja, com nossos casamentos e com nossos lares. Você provavelmente sabe que Davi teve um caso com Betseba. Pode ler o relato disso em 2 Samuel, capítulo 11. Ela engravidou desse encontro. Imediatamente, Davi concebeu uma solução para a bagunça. Ele iria encobrir o que havia feito. Ele mandou chamar Urias, que estava no campo de batalha. Você lutou bem por mim, Davi disse a Urias. Por que você não faz uma pausa? Vá para casa e fique com a sua esposa. Davi achava que tinha tudo planejado, mas ele não percebeu que Urias era um homem leal. Urias não foi para casa. Ele se sentiu condenado porque seus companheiros estavam lutando na linha de frente e ele não estava com eles. Então ele dormiu na porta do palácio com os servos do rei. O rei tentou novamente. Na noite seguinte, Davi deixou o homem bêbado, esperando que a bebida o fizesse sentir todo apaixonado e o estimulasse a ir para casa e dormir com a sua esposa. Mas isso também não aconteceu. Engraçado. Urias tinha uma convicção quando estava bêbado do que a maioria das pessoas sóbria. Como você explica isso? O espírito de lealdade. Urias era um homem comprometido. Ele foi leal no campo de batalha. Ele era leal em sua casa. Ele era leal em suas convicções a Deus. Davi, por outro lado, ainda estava tentando se livrar do seu pecado. Diante da perspectiva de seu pecado ser exposto, ele decidiu que não tinha outra opção a não ser matar Urias. Ele enviou o homem de volta para a batalha, atribuindo-lhe a tarefa de levar uma carta ao comandante. Urias não tinha ideia de que ele estava segurando sua própria sentença de morte. No documento, Davi exigia que Urias fosse enviado para a linha de frente, para que ele fosse ferido e morresse. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 15.
E foi exatamente isso que aconteceu. Você pode se encontrar em uma situação que não deveria estar, mas se tiver o suficiente da palavra de Deus em você, não pecará. Provérbios, capítulo 11, versículo 3, diz: a integridade dos justos os guiará. E no Salmo 119, 11, lemos: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a vida familiar fica difícil, surge a tentação de desistir, desviar-se ou comprometer-se. Talvez você esteja cansado de brigar com seus filhos ou com seu cônjuge. Talvez você esteja em uma situação financeira apertada. Talvez o estresse no trabalho esteja pesando em você. Ou algo a ser dito sobre ser leal em tempos difíceis. Comprometa-se com as promessas que fez à sua família. Esforce-se para ser fiel em todas as áreas da sua vida. Evite o sedutor. Resista ao espírito destruidor de lares. Lembre-se da aliança de casamento que você fez. Não brinque com texto errado de mensagens. Fuja da tentação. Não vá a lugares que não deveria. Investa em sua família. Brinque com seus filhos. Envolva-se na vida dos seus filhos. Leve seu filho ao jogo de bola. Leve sua filha às compras. Diga e faça coisas que trarão honra à sua família. Thomas Carlyle escreveu algo profundamente verdadeiro. Convicção. É inútil até que se converta em conduta. Quer saber a profundidade do seu personagem? Siga os compromissos que você fez. Não basta falar sobre isso. Faça isso. Estratégia 3. Viva de acordo com suas convicções. Um homem na Bíblia decifrou o código sobre como perpetuar a fé através de várias gerações da família. Era um homem com convicções. Mais do que isso, ele as viveu. Jonadab é mencionado pela primeira vez em 2 Reis, capítulo 10, de onde é referido pelo nome de Jonadab. Ele se tornou o braço direito de Jeú, um homem encarregado por Eliseu de assumir o trono de Israel e acabar com a idolatria na nação, restituindo a adoração ao único Deus. Jonadab era perfeito para o trabalho, pois tinha grande zelo pela santidade de Deus. Ele se opôs à religião da época e se recusou a deixar a idolatria penetrar em sua vida familiar. Jonadab não estava interessado em apenas brincar de igreja. Suas ações refletiam suas convicções. Jonadab sabia como as ideologias seculares eram poderosas. Então, ele intencionalmente estruturou sua vida familiar em torno de seu relacionamento com Deus, não dos caprichos ou desejos fugazes da cura. Ele decidiu não permitir que o compromisso espiritual entrasse em sua casa. Para isso, Jonadab estabeleceu algumas regras. Ele não permitia que ninguém em sua casa bebesse álcool. Este não foi um mandato ordenado por Deus, mas Jonadab era um homem sábio. Ele sabia que o excesso de bebida muitas vezes pode ser um portal para comportamento tolo e até pecado. Avancemos 240 anos e encontramos a profundidade da influência desse pai. Suas convicções se estenderam por pelo menos 6 gerações, pois lemos sobre linhagem de filhos em Jeremias, capítulo 35. Não se deixe enganar pelos nomes complicados dessa passagem. Fique comigo. A palavra que veio do Senhor a Jeremias nos dias de Jeoquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fale-lhes e leve-os à casa do Senhor, a um dos aposentos, e deles vinho a beber. Então eu peguei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, seus irmãos e todos os filhos, e toda a casa dos recabitas, e trouxe a casa do Senhor, ao quarto dos filhos de Anã, filho de Igdalias, um homem de Deus que estava junto à câmara dos príncipes, por cima da câmara de Mazéias, filho de Zalum, o porteiro. Então pôs diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinhos e lhes disse: bebam vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinhos, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: não bebereis vinho, nem tu, nem teus filhos para sempre. Não edificarás casa, nem semeias, nem plantarás vinho, nem terás nada disso, mas todos os vossos dias habitareis em tendas, para que vivais muitos dias na terra
que sois peregrinos. Assim obedecemos a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo que ele nos ordenou, para não bebermos vinho todos os dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem construímos casas para habitar dentro, nem temos vinha, campo ou semente. Mas nós moramos em tendas e obedecemos e fizemos conforme tudo o que Jonadab, nosso pai, nos ordenou. Jeremias capítulo 35, do versículo 1 ao 10. Por 6 gerações, os homens da família de Jonadab mantiveram as convicções que seu tataravô havia estabelecido para sua casa. Isso não é incrível? Jonadab estabeleceu um padrão piedoso para sua família. Não era o padrão de seu vizinho. Não era o padrão do pai na rua. Certamente não era o padrão de Hollywood. Ele separou sua família para Deus e 240 anos depois, sua descendência estava vivendo de acordo com esses mesmos princípios. Devemos identificar as coisas em nossas vidas e em nossas famílias que não glorificam a Deus. E então devemos corajosamente removê-las de nossos lares. Não para seguir um conjunto de regras, mas para proteger ferozmente aqueles que amamos. É assim que criamos uma herança espiritual. É assim que passamos a veste da fé. É preciso mães fortes. É preciso pais fortes. São necessários homens e mulheres corajosos que estejam dispostos a dizer sim a Deus e consagrar a si mesmos, suas famílias e seus lares. Admito que, embora me esforce para ser um bom pai, às vezes falhei. Eu cometi erros. Falei palavras das quais me arrependi, mas continuei tentando. E eu, ainda hoje, posso cair amanhã, mas vou me levantar. Vou continuar de pé porque escolho lutar pelo futuro dos meus filhos, dos filhos deles e das gerações futuras. Todos nós precisamos fazer um trabalho melhor de dizer não. Diga não à bebida. Diga não às pílulas. Diga não a assistir certos filmes. Diga não a almoços inofensivos com colegas do sexo oposto. Diga não à fofoca e a todas as formas de discurso obsceno. Diga não a deixar seus filhos sair com quem eles quiserem e ir onde quiserem. O mais legal da vida de Jonadab é o que Deus prometeu, porque ele se manteve fiel às suas convicções. Deus disse: não faltará a Jonadab, filho de Recabe, varão que esteja diante de mim para sempre. Jeremias capítulo 35, versículo 19. Falando claramente, todo descendente de Jonadab me servirá. Que promessa! Que Deus! Não importa como a sociedade ou a cultura mude a cada geração, nosso Pai Celestial pode abençoar aqueles que decidem estabelecer um padrão em seus lares e lutar pelas almas das futuras gerações. Sua casa pode ser abençoada, sua casa pode ter paz, sua casa pode ter alegria, o favor de Deus pode vir sobre sua morada, mas você tem que pegar tudo o que sabe em seu coração que Deus não está satisfeito e jogá-lo por cima do muro. Viva de acordo com as suas convicções. Recuse-se a fazer concessões. Inscrever a mensagem de Josué, capítulo 24, versículo 15, em seu coração. Mas quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Estratégia 4. Lute pelo que sobrou. Eu me pergunto se você sofreu uma perda. Talvez seu marido tenha te deixado. Talvez um de seus filhos tenha falecido em um trágico acidente de dirigir embriagado. Talvez seu adolescente tenha fugido. Talvez alguém que você ama tenha cometido suicídio. Eu quero que você leia as próximas palavras com cuidado e devagar. Deus ainda é o Deus do que sobrou. Você pode achar que isso não é verdade, mas se você se apegar à sua fé, Deus vai usar os escombros, as lágrimas e a mágoa para um propósito maior. Amós, capítulo 3, versículo 12, pinta um grande quadro, embora quando você o leia pela primeira vez possa parecer estranho. Como o pintor tira da boca de um leão 2 pernas ou um pedaço de orelha, assim serão tirados dos filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto de uma cama e na beira de um sofá. Uma bela alegoria está sendo pintada na primeira parte dessa passagem. Um leão devorou um cordeiro, e a única coisa que restava para o pastor salvar eram 2 pernas e um pedaço de orelha. Não importava o quanto o cordeiro estivesse quebrado ou o que restasse não valesse a pena. O pastor lutou pelo que restava. Para ele, os restos mortais eram significativos. Eles importavam, eles tinham propósito, valeram a pena resgatar.
Se você está ferido, sobrecarregado por problemas ou lutando por conflitos familiares, ainda não acabou. Você pode não ter o que costumava ter. Sua vida pode parecer diferente, mas você não terminou. Se você ainda tem um ouvido para ouvir e uma perna para se firmar, você pode se firmar na palavra de Deus. Você pode encontrar esperança na promessa de que, embora o seu princípio tenha sido pequeno, o seu último fim aumentará abundantemente. Jó capítulo 8, versículo 7. Quando o inferno tenta dizimar seus relacionamentos com seus entes queridos, é fácil deixar as escavadeiras virem e derrubarem as paredes quebradas que mal deixou em pé. Mas lembre-se, você é um homem monumento. Você é uma mulher monumento. Você se levanta e luta pelo que resta. Você pode olhar para sua família hoje e ver uma casa devastada pela guerra. Lute pelo que sobrou. Você ainda está sofrendo com um divórcio que tentou desesperadamente parar. Lute pelo que sobrou. Se um de seus filhos foi morto em um acidente horrível, lute pelo que resta. Se uma tragédia sem sentido tentou roubar toda a esperança do seu coração, lute pelo que sobrou. Você sabia que os muros que Neemias construiu ainda estão de pé hoje? Isso é o quão importante é lutar por sua família. Lutar, orar, correr. E continue fazendo isso. Se você não desistir de sua família, suas paredes permanecerão por gerações. Lute pelo que resta e Deus lutará por você. Fala novamente, ore novamente, tente novamente, perdoe novamente. Estenda a mão novamente, vá jantar novamente, recuse-se a desistir, recuse-se a permitir que a depressão, a preocupação, a ansiedade e a frustração sejam superadas. Encha seu vale com oração, encha-os de elogios, preencha-o com as escrituras. O milagre não se encontra no que se perdeu, o milagre é encontrado no que lhe resta. A grande ideia. Lute pela sua família. Terminamos aqui mais esse capítulo do livro, já estamos nos aproximando do final deste livro e eu espero que realmente ele esteja sendo de grande valia para a vida de vocês, para a vida de cada um de nós, porque em cada capítulo o autor está sempre nos ensinando como lutar por aqueles que amamos, lutar pelos nossos casamentos e sempre nos encorajando a buscar mais e mais, ler e falar com Deus, ouvir a palavra de Deus.